Outubro é cheio de datas comemorativas. Tem o Dia das Crianças, dos Professores, também o Dia da Santa Padroeira do Brasil e, para fechar o mês, tem o Dia das Bruxas, uma data com origem na tradição celta que se espalhou pelo mundo e que, olha, só para você ter uma ideia, de acordo com uma pesquisa de mercado realizada pela Globo, cerca de 62% dos brasileiros comemoraram o Halloween no ano passado. E já que essa é uma data que a cada ano se torna mais popular por aqui, a gente vai aproveitar a deixa para mergulhar nesse que é um dos gêneros mais antigos da literatura e do cinema, o horror. Do famoso Lobo Mal até o Zé do Caixão, qual o impacto cultural das histórias de terror em nossas vidas? Ou talvez seja melhor dizer, o que será que essas histórias de terror estão querendo contar sobre nós? Eu sou a Miviki. E eu sou Samu Strazer. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o gênero horror, pode ser? Pode ser. Oi, gente, tá começando o Pode Ser em clima de Dia das Bruxas, Samuel? A gente, né, como a gente bem disse, outubro tem muitas datas comemorativas, inclusive a gente aproveitou, né, Samuel, para falar do Dia das Crianças, a gente falou da infância, no Dia dos Professores, próximo, né, às datas, a gente também falou da importância da profissão exatamente, do professor. Chegou a vez de falar não sobre exatamente o Dia das Bruxas, mas falar sobre tudo que acontece nesse dia, né, tudo que essa mitologia mobiliza, né? A gente vai falar de horror e terror no programa de hoje. É isso aí. E assim, no ano passado, né, Vi, que a gente fez um programa mais ou menos nessa época, em que a gente abordou alguns elementos da cultura brasileira também, que tem essa característica de deixar a gente com medo, né? Confrontando com outras culturas, né? Comparando com outras culturas. Esse ano a nossa ideia é falar do gênero do horror e do terror de uma maneira mais geral. Tipo, por que a gente sente medo? Por que a gente gosta de sentir medo? São temas que a gente já abordou, já deu uma pincelada em outros programas, né? Eu lembro do programa que a gente falou sobre True Crime, né? Então a gente fica tenso e tal, né, assistindo ou lendo alguma coisa desses gêneros, né, horror, terror, suspense, a gente fica tenso, mas sem estar realmente vivendo uma situação de perigo. Então é uma situação de perigo segura. E isso atrai muitas pessoas, né? Perfeito. Hoje a gente também vai falar um pouquinho sobre essa também, até a importância do terror, desde a antiguidade, né, como uma tradição oral, até chegar nos dias de hoje também como uma crítica à sociedade, né? A gente pode falar que alguns filmes de terror trazem, né, um pouquinho do terror que existe no próprio ser humano, né, Samu? E eu acho que assim, o gênero horror, terror, né? A gente vai alternando porque não existe uma definição exclusiva para cada um, né? Então se misturam horror, terror, né? Mas esse gênero ele foi evoluindo, né? Com o tempo. Acho que se a gente for parar para prestar atenção em algumas histórias mitológicas lá, tipo da Grécia Antiga e tudo mais, tinham alguns contos que já davam essa experiência de medo para as pessoas, né? Tipo, sei lá, um minotauro, então era ali um labirinto que o personagem tava com um monstro ali que podia matar ele a qualquer momento. Então, as pessoas contavam isso, é lógico que pra galera da época, isso era um conto, mas que era real, né? Era uma história real. Os deuses eram reais para eles, né? Era uma religião. Mas já traziam essa questão da moral da história também, né? E se a gente for parar para prestar atenção, vai um pouquinho para frente, alguns contos que são voltados para crianças, que trazem esses elementos de terror e horror, de medo e tal, tipo Chapeuzinho Vermelho, também traz esse lance, né, de trazer o medo para ensinar alguma coisa. Perfeito. Então
Então vamos começar, né, aqui pela palavra horror, gente, do latim, né, se a gente pegar a etimologia, o horror é arrepiar-se. Então, assim, é muito essa sensação de que você sente que é até física, né, de sentir o arrepio e, enfim, dessa tensão. E a gente, né, como o Samu foi explicando, a gente tentou achar os conceitos do que é horror, terror, mas na verdade, né, é um gênero que se mistura muito na literatura, no cinema, às vezes não tem muito essa divisão do que é o quê. Então a gente vai falar das duas coisas aqui, e só pra gente separar um pouquinho, a gente tem o terror e o horror são emoções diferentes. Pode até ser que nos gêneros, né, literários e no cinema essas duas palavras se misturem, mas quando a gente vai sentir, né, no nosso corpo, na nossa experiência, horror e terror são duas coisas diferentes, mas elas estão ali bem próximas. O terror seria então o que acontece antes e o horror é o depois, né, a concretização. Então o terror é mais aquela expectativa, aquela ansiedade, você não sabe o que vai acontecer, você é muito aquela ansiedade mesmo e o medo de não saber o que vai acontecer, mas achar que vai acontecer alguma coisa ou tem alguma coisa escondida. Ai, tem um monstro embaixo da minha cama, você tá aterrorizado, você tá ansioso, com medo. Aí quando o monstro aparece, realmente tem um monstro embaixo da sua cama, aí vem o horror, você vai se horrorizar, você vai, enfim, ter a constatação, é o clímax, né, o choque. Então a gente tem essas duas coisas, né, o terror seria mais essa ansiedade da expectativa e o horror é a validação e daí você fica horrorizado. E a gente falou um pouquinho sobre o medo no episódio de emoções, né, e a gente explicou um pouquinho de que é bastante isso, o medo, ele é o sentimento de algo que não foi revelado ainda. E aí, depois que é revelado esse sentimento, ele evolui para outro, né? Ele pode evoluir para raiva, ele pode evoluir para o nojo, né? Ou ele pode continuar no medo no sentido de, e agora o que vai acontecer comigo? Né? Aparece um monstro, mas o que ele vai fazer comigo? Né? Então, continua-se esse medo aí até ele ir para algum lugar. Né? Perfeito. Mas o legal é que quando a gente fala de cultura pop, quando a gente fala das obras, da arte, né, a gente experimenta esse arrepio, né, do terror fisicamente. Então, quando a gente assiste um filme de suspense, assim, de terror, né? Mas que ele segura a informação, ele não mostra um monstro logo de cara e tal, a gente vai ficando com o coração acelerado, a gente vai até retraindo o ombro com essa expectativa. E aí muitos filmes jogam na nossa cara, do nada um bicho e a gente dá um pulo, né? Por que a gente faz isso com a gente, né? Inclusive, eu não me incluo nisso, não sempre, porque eu evito assistir filmes de terror e horror, porque eu fico com medo depois, não consigo dormir direito, então eu evito. Mas a gente tem esse termo, né, Samu, até para colocar que seria a síndrome de emergência, então que são todos esses, você sente o medo e daí o seu corpo vai reagir a isso, então o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, aumento da respiração e dilatação das pupilas, suor, né, para controlar a temperatura corporal, contrações musculares, ressecamento dos lábios, empalidecimento da pele. Todas essas características, elas aparecem quando a gente está com medo, e mesmo quando a gente está só assistindo um filme, a gente pode sentir algumas dessas coisas, porque é aquilo, né, o nosso corpo liberando adrenalina e preparando a gente para uma reação, né, de ou luta ou fuga. E a gente sempre pega e busca, né, a origem biológica das coisas, né, e essa resposta que a gente tem é uma resposta biológica, porque os nossos antepassados que viviam na selva escutavam barulho, já tinha que ficar atento, tá ali à noite, quem tá chegando? É um bicho, é um outro grupo, o que tá acontecendo? Aí, aumento da frequência cardíaca, da respiração,
começa a suar, tudo isso, e a dilatação das pupilas, tudo isso é o nosso corpo preparando a gente para fugir ou para ter uma luta, né? Então, dilatar as pupilas, para estar mais atento, tá entrando mais luz, a gente tá mais atento a detalhes que, com a pupila fechada, a gente não consegue enxergar. A gente tá ali com adrenalina no corpo, a gente fica mais forte, a gente fica mais ágil. Então, é uma reação biológica do corpo para algo que realmente a evolução nos deu porque era útil. Só que agora nós somos viciados nessas substâncias, nessas emoções, né? Então, o horror, o medo também é uma emoção em que nós, seres humanos, ficamos viciados. Pois é, e sempre esteve com a gente, né? Se a gente parar para pensar, então, né, lá nas origens, Samu, como você disse, os homens das cavernas, tudo, eu acredito que eles deveriam enfrentar o terror muitas vezes, né? Porque o terror, ele tá muito ligado ao imaginário humano, então aquilo que você não consegue ver, aquilo que está no escuro, porque tudo você vai ter que deduzir, né? Então, se não tem luz, tudo é escuro, o que é que está fazendo aquele barulho? Quem que é responsável por tal coisa? Então, muitas questões, e daí a imaginação ia rolando solta. Então, até entender o que é um animal da floresta, o que era só um bicho, era só uma folha. Sabe aquela história de, nossa, acordei no meio da noite, achei que vi um vulto, era só a roupa em cima da cadeira? Então, imagina no passado, quando tudo era escuro. Exatamente. Nossa, um monstro, aí vai ver, era só uma árvore. Mas até explicar aquilo, né, já tinha... Como diz, até explicar que o focinho de porco não é tomada. Exatamente, vários medos. Vários medos. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo, mas fica por aí porque ainda tem muita coisa pra gente falar sobre esse tema. E já de volta com o Pode Ser, hoje falando sobre o gênero horror, né, Samu? Aproveitando esse climinha de Halloween, já que o Halloween, então, tem se tornado cada vez mais popular aqui no Brasil, né, em várias partes do mundo. E isso é muito importante, né, porque movimenta toda a economia, né, o setor varejista que vende mais fantasias e decorações, né, tudo quanto é lugar que a gente vai... tem uma decoraçãozinha de Halloween, então realmente as pessoas gostam desse tema, né? É um tema que instiga a gente, isso desde a antiguidade. A gente falou, né, que o terror, ele existe, né, com a gente, né? A gente sente o terror desde a época das cavernas, desde que o ser humano é ser humano. Falamos aí da Grécia Antiga, e se a gente for pensar então, né, alguns séculos atrás, né, aí ali na Idade Média e tudo, pensando nas tradições orais e pensando nas crenças diversas, né, folclore, mitologia nórdica e tudo mais que a gente tem, a gente vai percebendo que várias coisinhas, né, que estão presentes no medo, né, no terror, no horror, foram surgindo daí, né? Então, por exemplo, se a gente for falar da Igreja Católica, a Igreja Católica trouxe muito essa questão, quando se fala do bem, se fala do mal, né, Samu? Então, para falar ali de Deus, eventualmente você apresenta também o demônio. E para falar de vida após morte, então tem a questão do espírito, então a gente vê, então o ser humano não é só corpo, tem o espírito. Então se tem espírito, tem fantasmas, e a partir daí as histórias vão surgindo, né? E a criatividade do ser humano é absurda. Por exemplo, se a gente pensar também nos contos dos irmãos Grimm, por exemplo, que catalogaram, né, talvez, acredito que as histórias não eram deles, né, mas eles catalogaram diversas histórias que eles iam encontrando pelo caminho e contando essas histórias. Então, a gente citou o lobo mau. O lobo mau, será que alguém realmente viu um lobo mau na floresta que foi lá e fez mal para Chapeuzinho Vermelho, fez mal para vovozinha? Ou será que, né, era uma lição para as crianças, né? Olha, não corta, né, não... fala com estranhos. Não pega um atalho, não corta o caminho, não fala com estranho, não aceita coisa de estranho. E para deixar mais lúdico, né, aí não vai para lá porque pode ter um lobo mau. Então daí se conta uma história que vai ali ter de fundo uma lição de moral, mas que também é um alerta, né? O lobo mau, na verdade, é o ser humano que é mau, né? Exatamente.
E assim, Vic, vamos avançando na história, né? E a gente chega num ponto interessante, que é quando, né, os irmãos Greens, eles começaram a esses contos, tudo mais, que tinham o objetivo de ter esse tom meio macabro, mas o gênero horror e terror, ele tem um pai, né, que é o Edgar Allan Poe, né? Então, um escritor que conseguiu, né, a partir dos 17 anos de idade, ele já começou a escrever e trabalhou em várias obras, né? Tem o Corvo, tem o Gato Preto, né? O Corvo não. O Gato Preto, os fatos no caso do Senhor Valdemar, outras obras também. E ele é considerado o pai desse gênero, né? De vamos escrever com o objetivo de dar medo, não só de passar uma lição. Perfeito, é isso. Eu acho que o Edgar Allan Poe, ele é um dos nomes mais conhecidos, né? Um pouquinho antes disso, a gente vai ter alguns outros nomes também, como o Horace, não sei. O Walpole, eu nunca li. Ele tem um livro, O Castelo de Otranto, que é do século XVIII. Eu nunca li essa obra, então é até difícil de falar. Mas ele teria, então, escrito também, teria feito o primeiro romance gótico. Mas realmente a gente vê aí mais pra frente nomes como Edgar Allan Poe, a Mary Shelley também com Frankenstein, começaram a dominar mesmo esse gênero, né? O horror, o terror e esse terror, né, gótico, trazendo, enfim, diversos elementos. E a galera começou a misturar várias coisas com isso, né? Tipo, o que dá pra dar medo, vou colocar no meio. Aí tem o Lovecraft, né, que ele, como escritor em vida, ele não teve sucesso, ele era meio desconhecidão, mas depois que ele faleceu, a galera acabou descobrindo, né, e caiu no gosto. Então, a obra mais conhecida dele é o Chamado de Cthulhu, né, e a ideia com o avanço da ciência, a gente começou a saber muito sobre universos, e a gente começou a perceber como o ser humano, a Terra, a gente é insignificante e a gente não pode fazer nada para mudar o rumo da história, sabe? Tipo, se um meteoro tiver vindo para cá, ele vai bater na Terra e vai todo mundo morrer e não tem o que a gente possa fazer. Então a ideia do Lovecraft foi trazer essa grandeza cósmica, né? Esse medo de ser tão pequeno para as páginas, né? Ele inventou uns monstrão lá e tudo mais. E criou esse gênero, né, que é o horror cósmico. Perfeito. Se a gente for parar para ver nessa mudança, né, do século XVIII e XIX que a gente vai ter, do terror, né, que tinha antes, e daí depois no século XVIII e XIX, com o iluminismo, a gente começa a ver um terror que não está mais tanto atrelado a questões religiosas, ou só, por exemplo, antes, né, sei lá, antes do século XVIII, as histórias eram muito assim, uma lição de moral, tinha uma questão religiosa, então, né, não acredite em outra coisa, porque isso não pertence a essa religião, então é uma coisa ruim, é do mal. E daí depois, né, com o Edgar Allan Poe, com a Mary Shelley, a gente vai vendo eles colocando outros elementos, né, o terror sendo mais essa experimentação humana mesmo, então explorando o psicológico humano, até trazendo questões de crime, né, investigação policial, igual tem no Gato Preto com Edgar Allan Poe, né, que você vai vendo ali, você não sabe se é um terror ou se é só mais um dia na vida daquele ser humano, entendeu? E a Mary Shelley trazendo questões, descobertas científicas, né, descobrindo, então, inovações tecnológicas, então a gente vai vendo outros elementos e o ser humano colocados na história e tendo mais o terror, assim, pelo terror, né? Não tanto, mas precisa falar isso porque precisa passar essa lição de moral. Não, outras coisas foram entrando aí. E o ser humano errando também, né? E eu acho que a gente vai ver isso muito nos gêneros de terror no cinema, né? O ser humano fazendo cagada e por causa disso ele acaba se dando mal. Pois é. E aí muitas vezes o se dando mal é
alguma situação que vai dar muito medo na gente que tá assistindo. Pois é. Então, vamos começar um pouquinho a falar, Vicky, dos subgêneros de terror? Vamos lá. Então, vamos lá. O terror teen é justamente isso. Um grupo de jovens adolescentes ou jovens adultos entra numa casa que falam que aconteceu um assassinato. E aí tem fantasma na casa. Ou vai para um acampamento, vai acampar no meio do mato e aí aparece o Jason querendo matar todo mundo. Pois é. Então é mais ou menos essa a vibe do terror teen. Pois é. Aí a gente vai pro gore, que é o terror mais escrachado, né? Arrancou pedaço, saiu muito sangue. Cenas difíceis. A gente tem aí, sei lá, O Exorcista, que tinha muitos efeitos práticos, né? Uma obra-prima do cinema, mas que dá muito medo. Então, considerado por muitos o melhor filme de terror de todos os tempos. Uhum. Terror e horror de todos os tempos. Então, tudo que é meio escrachado, assim, é gore. Aí a gente tem o terror sobrenatural, que aí é quando a gente fala de... tem os monstros aí como elementos, como fantasma, demônio, entidades, né? Então a gente vai ter algumas... Né? O próprio Exorcista pode ser categorizado nesse subgênero também, né, de um terror sobrenatural, mas tem muito, né, Mansão Mal-Assombrada e tal. Uhum. Um bichão, né? Aí a gente vai pro thriller, Michael Jackson. Isso aí. Mas é bem aquele filme que ele tem aquele suspense, ele tem aquele mistério no ar, que ele demora pra entregar as coisas, né? Acho que Psicose seria um bom exemplo desse gênero, né? Então, as coisas vão ali... Tem bem aquela questão do suspense no ar, né? De do que mistério. Não mostra muito, Exatamente, né? Aquela câmera escondida, né? Então que você vai indo com o personagem ao longo do filme sem saber direito e daí, pá, acontece alguma coisa. Exatamente, fica no mistério, assim, né? Aí tem um gênero que eu acho que é genial, que é o Found Footage, que, enfim, o Found Footage foi mais ou menos aí criado com as Bruxas de Blair, né? Que aí, qual que é a ideia? É que é uma filmagem caseira, né? Então, assim, não é um filme ali pelos olhos do diretor ali que tá mostrando. É tipo o vídeo que a própria pessoa gravou. Então, assim... na Bruxas de Blair, né? A galera tá lá no meio do mato com uma câmera e os amigos lá, um filmando o outro, e o filme acontece nisso. Tem uma cara documental, né? Uma cara documental. Não documental, é bem caseiro. Tipo, você poderia estar ali com uma câmera passeando e fazendo aquilo. Exatamente. Né? Tem Atividade Paranormal, por exemplo, que é um filme que gastou pouquíssimo e arrecadou muita grana e tem essa pegada. E eu acho genial. Eu tenho um cagaço de assistir Atividade Paranormal. Pois é. A gente vai ter o slasher também, que daí é bem um subgênero bem específico, né? Que vai falar então de histórias com maníacos com distúrbios que escapam de uma prisão, ou também com assassinos que voltam à vida, né? Então a gente vai ter aí, por exemplo, Halloween mostra um pouco desse exemplo. Halloween, ou Jason, ou enfim, o Chuck também. Então... o slasher é um gênero clássico aí do Halloween. Todo mundo tem uma máscara de algum filme slasher. Pois é. Aí a gente tem o trash, que é um tipo de gênero de terror que é um pouco mais engraçado, entre aspas, né? Que ele traz elementos de medo, mas ao mesmo tempo de ser engraçado. Eu lembro aqui de Todo Mundo Quase Morto, que, tipo, tem uma questão ali que te deixa meio apreensivo ali, porque é um apocalipse zumbi, mas ao mesmo tempo tem muito comédia no meio. Pois é. E daí, pra gente fechar os subgêneros, a gente vai falar do terror psicológico, que talvez seja o queridinho, né, dos tempos atuais, que é um terror que não necessariamente vai ter ali um monstro ou vai ter, né, alguma criatura, alguma entidade, mas é algo que mexe muito com o nosso psicológico, né, e com o psicológico do personagem. Muitas coisas a gente não sabe se é real ou se tá tudo na cabeça do personagem.
E a gente tem clássicos, né? Eu acho que já pode colocar como clássico, porque vai se tornar um clássico. Por exemplo, Corra, que é um terror super psicológico. No final do filme, né, tem um plot super forte, mas que brinca, né, com a mente do personagem a todo momento. E a gente tá na hora de ir pro intervalo, Vi? É isso mesmo? É isso mesmo, nosso produtor tá dizendo que a gente tem que ir pro intervalo, então a gente vai, mas daqui a pouco a gente volta. É isso aí, de volta como pode ser. E Vicky, a gente chegou, o terror ele foi evoluindo, a gente viu aí, e até chegar nesse terror contemporâneo, né? Que mostra muito mais o ser humano como um monstro, né? As situações do cotidiano como um monstro, os problemas sociais como um monstro, né? Então, no Corra, o racismo é um monstro, né? Exatamente. Então, a ideia do terror atual, né? O terror contemporâneo é essa, colocar o ser humano como um problemão. Pois é, e tem várias histórias também que por mais que tenha monstros, por exemplo, histórias com zumbis, no final das contas o zumbi é só um pano de fundo para falar de desigualdade, para falar The Walking Dead tá aí pra mostrar isso, né? O problema não é o zumbi, o problema é o ser humano. Pois é. Mas Vic, você tem indicações aí pra gente? Tem algumas indicações de filmes brasileiros, gente, que vocês estão dormindo, tem que assistir. Estão dormindo nesses filmes, gente. Tem que assistir eles para vocês não conseguirem dormir à noite. Em primeiro lugar, então, A Meia-Noite Levarei Sua Alma, né, de 1964, um clássico do Zé do Caixão. Quero citar aqui também O Lobo Atrás da Porta, de 2013, que tem a Leandra Leal, é baseado em uma história real. Então, essa história é bem forte, né? Se você é uma pessoa mais sensível e não gosta de histórias, assim, de true crime, talvez não seja uma boa, mas é uma história muito bem feita, que foi muito aclamada. As Fábulas Negras, de 2015, que seria um Sítio do Pica-Pau Amarelo, só que uma versão bem dark. trash, assim, bem trash. Vale a pena assistir pra quem gosta, né, de cinema trash. É o Sítio do Pica-Pau Amarelo invertido. Pois é, gente. Enfim, tem algumas... um pouquinho do folclore, mas assim, bem trash. Mate-me, por favor, de 2015, que daí seria uma malhação ou confissões de adolescente, só que versão terror também. Outra que muito bom é As Boas Maneiras, de 2017, com a Marjorie este ano e com a Isabel Zoá. Esse é muito bom, gente, impecável. E pra terminar tem O Animal Cordial, de 2017, com Murilo Benício, gente, Camila Morgado, Humberto Carrão, um filmaço. E pra fechar, Morto Não Fala, de 2018, com Daniel de Oliveira, Bianca Camparato, Fabíola Nascimento, outro filmão ótimo. Gente, tá cheio de clássico brasileiro pra vocês assistirem do terror. Pra não conseguir dormir. Pra não conseguir dormir. Agora a gente tem que lá. valorizar mais o cinema de horror e terror brasileiro. Exatamente. E agora ficou um silêncio meio... Um silêncio aqui no estúdio, né? A gente precisa ir embora. Eu vou acender as luzes. Então, pessoal, até a próxima semana.